Nessa aula, vamos falar sobre dois dos principais recursos que os dispositivos móveis nos proporcionam na hora de criar um aplicativo: GPS e conectividade. Através desses hardwares, podemos criar aplicativos que interagem de maneira incrível com o usuário, onde podemos saber sua localização real e se ele está conectado ou não à internet. O Apache Cordova possui duas bibliotecas extremamente confiáveis que nos proporcionam acessar esses hardwares e processar as informações de GPS e conectividade do aparelho. E é exatamente sobre elas que a gente vai falar a partir de agora. Para referência e apoio para a nossa aula, eu vou deixar os links para as documentações oficiais do Apache Cordova para esses dois plugins, o de GPS, conhecido também como Geolocation, e o de rede, o Connection. Como adicional, vou incluir também a referência de documentação do Google Maps, no qual a gente vai utilizar em nosso projeto, exibindo a posição capturada do GPS no mapa. Então, pessoal, explicando rapidamente, para esse projeto eu vou usar apenas duas páginas, duas telas, onde na primeira tela, que é a tela inicial, eu vou ter um header com um list view que possui dois botões. O primeiro botão vai ser responsável por levar a gente para uma nova tela, a tela de mapa. E o segundo botão é o botão que vai verificar a rede. Para cada item desse do nosso list view, coloquei um ID e um ícone diferente, representando a ação que cada um vai ter. Na segunda página desse nosso aplicativo, eu coloquei um componente Map do Google Maps, no qual vocês encontram aqui no painel esquerdo de componentes, e coloquei um botão com o texto Capturar posição GPS. Para ele eu coloquei um ID BTN-Map e a gente vai preparar daqui a pouquinho uma ação na qual, quando ele for clicado, ele captura a posição do aparelho e exibe essa posição aqui no mapa, ok? Os smartphones possibilitam acesso a recursos incríveis para os desenvolvedores, e um dos principais é a possibilidade de saber a localização real do aparelho através do GPS, no qual praticamente todos os novos aparelhos, do mais barato ao mais caro, já contam com esse hardware de fábrica. Então, vamos começar o desenvolvimento do nosso aplicativo entendendo como funciona o acesso ao GPS do dispositivo. Para isso, vamos olhar a documentação do plugin Geolocation do Apache Cordova. Acessando a documentação, a gente vai ver o mesmo padrão de informação que a gente viu nas outras aulas. Então, rapidamente olhando aqui, a gente pode perceber que esse plugin oferece três métodos para a gente trabalhar, que é o getCurrentPosition, no qual a gente vai usar para o nosso projeto, o Watch Position, que serve para fazer a leitura contínua da posição do aparelho, e o Clear Watch, que na verdade faz a pausa da leitura contínua. Mas no nosso exemplo a gente vai capturar a posição atual do aparelho, Então, se a gente descer um pouco aqui, a gente vai ver a declaração desse método. Basicamente, para a gente utilizá-lo, basta colocar navigator.geolocation.getCurrentPosition e passar três parâmetros. Os dois primeiros são parâmetros de callback. Caso você não saiba, callback é uma ação que vai ser chamada quando algo ocorrer. No nosso caso, o primeiro callback é referente ao sucesso, ou seja, quando ele conseguir capturar a posição do GPS, vai executar uma função, na qual a gente vai ter um conjunto de comandos. Como segundo parâmetro, a gente vai ter o callback de erro, quando algum erro ocorrer ao capturar a posição, e o terceiro e último parâmetro são algumas opções adicionais para a captura de posição. Vamos ver um exemplo aqui embaixo que a API nos oferece. Então aqui ele tem uma demonstração simples de como se utiliza de modo básico essa função, esse método. Como primeiro passo aqui, ele declara uma variável que vai conter uma função, a função de sucesso. Quando essa função for chamada, o próprio API de Geolocation do Apache Cordova vai passar as informações da posição. E nessa informação de posição, eu vou ter algumas informações, alguns atributos relacionados a essa posição. Como a gente pode ver aqui, a gente consegue capturar latitude, longitude, altitude, accuracy, que é a precisão, altitude, velocidade. Então, apenas quando obtivermos sucesso, essa função vai ser chamada, que a partir de agora está salva na variável unsuccess. Aqui embaixo a gente tem a função de erro, ou seja, quando algum erro ocorrer no recebimento da posição atual,
é essa função que vai ser chamada. Basicamente aqui, ele dá um alerta com a mensagem do erro. E na última linha, o que ele faz? Ele chama a API através de navigator.geolocation.getCurrentPosition, passando a variável onSuccess, que possui a função de sucesso, e onError, que é a função que vai chamar quando ocorrer um erro na captura da posição atual. Isso vai ficar mais claro a partir de agora, que a gente vai implementar o nosso projeto. Voltando ao Intel XDK, a primeira coisa que a gente deve fazer no nosso projeto é habilitar os plugins que a gente vai utilizar para acessar o hardware no nosso aplicativo. O primeiro deles é o plugin Geolocation, para acessar as informações de geolocalização do aparelho, e o segundo é o plugin Connection, que vai permitir a gente obter as informações de conectividade. Também vou habilitar aqui o plugin Dialogs, de notificação, no qual a gente vai exibir algumas informações resultantes dos processos de captura das informações. Então, neste momento, aqui no botão Capturar posição do GPS, que está na nossa página PGMap, a gente vai implementar a ação de captura da posição do aparelho. Para isso, a gente vai clicar em cima desse botão, aqui na guia Interactivity, e lá nesse botão setar Custom Script. Vamos na área de edição do código. Para agilizar essa aula, eu já deixei o código feito, eu vou passar detalhando linha por linha o que foi feito. Então, como vimos anteriormente, a captura da informação se baseia basicamente em chamar a função navigator.geolocation.getCurrentPosition, no qual vemos aqui na linha 51. Porém, toda a interação é resultante de callbacks. Então, para isso, eu salvei cada callback em uma variável diferente. Então, na linha 15 eu declaro uma variável que vai conter essa função, vai ficar responsável por realizar as ações quando obtiver sucesso na captura das informações. Essa variável vai chamar fnCapturar e como parâmetro ela vai receber nessa função a variável position, no qual a própria API do Apache Cordova de geolocalização vai passar as informações conforme a gente viu lá na documentação. Então, aqui na linha 18 eu gravo esses dados passados pela API numa variável auxiliar chamada coords, Então eu pego position.coords, que é onde vão estar as coordenadas que a gente vai utilizar no nosso sistema, e a partir dessa variável que eu vou implementar as ações resultantes. A primeira ação resultante é exibir os dados das coordenadas capturadas. Então, uma vez esta salva na variável coords, eu vou colocar a ação navigator.notification.alert, eu vou exibir um pop-upzinho contendo todas as informações capturadas. Como eu citei anteriormente, eu quero que, além de exibir as informações capturadas, latitude, longitude, eu quero plotar essa posição no mapa. Quero mostrar através do Google Maps, no meu aplicativo, a posição capturada. Então, aqui na linha 24 até a linha 36, eu fiz um código no qual capturo essa posição através do atributo latitude dentro da variável coords e a longitude como um atributo da variável coords e ploto elas no mapa. Não vou entrar em detalhes do Google Maps. Se você quiser mais informações sobre como manipular, sobre como plotar informações no mapa, você pode acessar a referência que eu coloquei no início desse vídeo e que também está aqui embaixo na descrição. Com esses códigos definidos, na minha variável fnCapturar, eu já tenho o callback preparado, onde eu vou obter a informação de posição e, além de exibi-las numa notificação de alerta, a linha 21, eu vou plotar essa informação no componente de mapa lá no meu aplicativo. Também temos que preparar uma função de falha, caso, por exemplo, a gente não esteja com o GPS ativado. Então, eu declarei uma variável aqui na linha 41 chamada fnFalhar e para ela eu passei uma função no qual a API do Apache Cordova vai retornar para a gente o parâmetro error e aí eu declaro conforme necessário. Em caso de erro, eu vou querer apenas exibir uma mensagem na tela informando para o usuário que não foi possível capturar a posição atual. Para isso eu declarei navigator.notification.alert e passei a informação necessária através de uma string. Como último parâmetro a adicionar na nossa chamada, eu declarei a variável opções. Lá na documentação tem mais detalhes a respeito, mas em suma eu passar essa variável como um array, onde eu vou ter as opções maximum age, que é o tempo máximo que o meu aplicativo vai tentar capturar a posição, o timeout, que é o limite máximo em caso de erro, e o enable high accuracy. Se você marcar essa opção como true, ele vai tentar usar o GPS do dispositivo. Se você marcar como false, ele vai tentar pegar, por exemplo, a triangulação de antena, que não é tão preciso quanto a
posição do GPS. Então eu passo isso em forma de array para a variável opções e a partir de agora eu tenho todos os parâmetros necessários para chamar a captura da posição atual, através de navigator.geolocation.getCurrentPosition, onde o primeiro parâmetro é a função de captura de sucesso que a gente declarou na variável fn capturada anteriormente. Também eu vou passar como segundo parâmetro fn falhar, também salvo na variável definida anteriormente. E o terceiro parâmetro são as opções de captura da geolocalização, no qual a gente colocou aqui na linha 48. Lembrando que para mais informações basta consultar a documentação que lá tem o detalhamento certinho de cada um desses parâmetros. Nesse momento, se formos na guia Emulate do Intel XDK, o Apache Cordova vai preparar o nosso aplicativo para que, quando acessarmos o menu GPS Mapa, vamos ser levados para uma próxima tela. Nessa tela a gente vai ter o componente de mapa adicionado e o botão capturar posição do GPS. Com a nossa programação feita anteriormente, ao clicar no botão do GPS, ele vai exibir uma mensagem de erro. Por quê? Porque aqui ao lado eu tenho algumas opções de emulação do GPS. Aqui na guia Geolocation eu defini, por exemplo, que ele iria simular um GPS timeout. Ou seja, aquela mensagem que apareceu na tela exibe para a gente o que a gente programou lá na função fn falhar, que era exibir um alerta de falha, erro ao capturar posição. Se a gente desmarcar essa variável simulate GPS timeout, ou seja, vamos fazer de conta aqui no simulador que o GPS está ok. Observe que aqui ele tem um mapinha para simular onde que exatamente está o GPS e observem que agora, ao clicar no botão capturar posição GPS, ele num primeiro momento exibe o alerta, conforme a gente programou, e nesse alerta eu obtenho todas as informações capturadas, latitude, longitude, acurácia, altitude e as demais informações. E observe que aqui no componente de mapa, ele já plotou essa posição capturada. Vale salientar, pessoal, que a gente consegue emular as posições apenas mexendo aqui nesse mapinha ao lado ou alterando os atributos aqui. Reparem que uma vez que eu alterei aqui, ao clicar novamente em capturar a posição, ele vai simular que o nosso aplicativo está mais ou menos nessa região, conforme aqui ao lado. Ok? Então é assim que se trabalha com GPS, pessoal. Para finalizar, algumas vezes se torna necessário em nosso aplicativo saber se o dispositivo está conectado à internet para realizar algum procedimento, como fazer o upload de uma foto, de um arquivo ou etc. O Apache Cordova fornece o plugin Connection, que permite acessar informações de conectividade do aparelho, podendo assim verificar se está conectado a uma rede de internet, seja uma rede Edge, 3G, Wi-Fi ou qualquer uma outra. Vamos olhar a documentação referente a esse plugin do Apache Cordova. Esse é um dos plugins mais simples de utilizar, porque ele não tem um método em específico. Para a gente acessar as informações de conexão, basta a gente invocar navigator.connection.type. É na propriedade type que ele vai retornar para a gente qual é o tipo de conexão ativo naquele momento. Os tipos vão poder ser unknown, desconhecido, Ethernet, Wi-Fi, Cell 2G, Cell 3G, Cell 4G, Cell e None. None significa que ele não está conectado a nenhuma rede no momento. Então, voltando para o nosso aplicativo, vamos implementar um pequeno script que, ao clicar no botão verificar rede, nosso aplicativo verificará se o aparelho está conectado à internet. Em caso positivo, nosso aplicativo irá exibir uma mensagem contendo o tipo de conexão ativo no aparelho no momento. Em caso negativo, vamos informar para o usuário que no momento o dispositivo não está conectado a nenhuma rede. Então, o primeiro passo é clicar no botão que vai realizar a ação, logo após localizar ele aqui na guia Interactivity e definir para ele um custom script. Neste exemplo, eu também já deixei um script preparado, que vocês vão ver que é bem simples o entendimento dele. Na linha 58, tem uma demonstração que a primeira ação a ser feita é verificar se esse usuário está conectado à internet. Para isso, eu coloquei uma condição: if navigator.connection e verificar se o navigator.connection.type é diferente de none. Se for diferente de none, significa que ele está conectado a alguma rede. Então eu vou informar qual é a rede que ele está conectado no momento. Para isso, na linha 62, eu informo o tipo de conexão através do navigator.notification.alert e eu passo a string tipo de conexão e concateno essa string com navigator.connection.type, no qual vai possuir o tipo de conexão ativo no aparelho naquele momento. Esse é um alerta simples e os demais parâmetros a gente já estudou e vocês podem ter o entendimento do que está sendo feito. Aqui é o título e aqui é o botão. Então, no else, caso ele não esteja conectado à rede, caso for o connection type none, ele vai avisar o usuário:
através de um alerta também. Verifique sua conexão à internet e tente novamente. O título dessa janela vai ser desconectado e o botão OK. Simples, né? É muito fácil implementar para saber a situação atual de conectividade do aparelho. Clicando no botão Emulate, o Apache Cordova vai preparar o ambiente. Quando carregar o nosso aplicativo, ao clicar no botão Verificar rede, a gente vai acessar a API de Connection e retornar a mensagem conforme a gente programou agora há pouco. Legal, né? Então aqui ele exibiu a mensagem tipo de conexão, conforme a gente colocou, e Ethernet, que é o tipo de conexão ativo no momento. A gente validar isso, pessoal, se a gente quiser simular algumas outras situações, aqui na guia, na parte direita, tem a área Device and Network Settings. Então aqui a gente pode emular nessa seção Network Connection algumas outras possibilidades. Por exemplo, Connection Type, se ele tivesse conectado a uma rede Wi-Fi, ao atualizar o aplicativo, ele já verificou que é uma conexão Wi-Fi que está ativa no momento. Se quisermos simular que não tenha nenhuma conexão ativa no momento, basta colocar aqui o None e clicar no botão Atualizar. Ao clicar no botão Verificar rede, vai ser exibida a mensagem que a gente programou caso não houvesse conexão. Então o usuário vai ler, verifique sua conexão à internet e tente novamente. Certo, pessoal? Então é isso. Aqui a gente encerra a nossa aula sobre GPS e conectividade. Fica a dica aí para quem quiser continuar evoluindo com esses plugins do Apache Cordova. Tem bastante material para estudar nas referências. E agora é colocar a criatividade em prática e começar a implementar GPS e conectividade em seus projetos. Grande abraço e até a próxima.